com racismo, mais um caso de racismo. Isso aconteceu no Distrito Federal. Um cliente negro estava numa churrascaria em Brasília e a comanda dele teve lá escrito preto. Ele é um servidor público, inclusive abriu um boletim de ocorrência por discriminação racial após receber essa comanda com os dizeres preto em um restaurante no Distrito Federal. O Gilberto Martins tem 43 anos, ele era convidado de um evento na churrascaria Fogo do Chão. Foi na quinta-feira quando isso aconteceu, na quinta-feira passada, quando esse fato aconteceu. No final da confraternização, ele recebeu a comanda com o nome preto, anotado em caneta azul. Ao questionar o funcionário sobre isso, ele recebeu a explicação de que a designação poderia ser pela cor da camisa dele, que era cinza, não era preta. Nenhum dos colegas que estavam com o Gilberto teve inscrições na comanda. O Gilberto disse o seguinte ao UOL, abre aspas, eu não sabia sequer como reagir. No primeiro momento, o que eu pensei foi, não vou estragar a noite dos meus amigos, com tantos questionamentos. Deixa isso pra lá. Paguei a conta e fomos embora. Quando eu estava voltando para casa, eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Fiquei muito triste, angustiado. Comecei a pensar nos meus filhos. Tenho um casal de filhos negros. Fiquei pensando, será que os meus filhos vão ter que passar por isso? E aí Gilberto deu volta e foi até a delegacia. E aí registrou o boletim de ocorrência por um crime de racismo. A Polícia Civil confirmou o registro ao UOL. Segundo Gilberto, após a repercussão do caso, ele foi procurado por um funcionário do restaurante que tentou se eximir de culpa. E aí ele diz, quando ele me ligou, o absurdo maior foi ele ter me dito o seguinte, que essa situação era muito absurda e que isso era impossível de ter acontecido porque eles não usam caneta de tinta azul no estabelecimento. Foi essa a resposta que ele recebeu do estabelecimento Fogo de Chão. Josias, é muito difícil, né? Nós aqui, brancos, né? O que podemos falar? A gente não tem nem ideia do que é essa dor. A gente não tem ideia do que é isso, do que o Gilberto passou, né? Não temos esse lugar de reflexão. Mas como mudar isso no nosso país? Não dá mais para aceitar isso, Josias. O primeiro caminho para a mudança é a reação desse personagem que nos levou a discutir esse assunto aqui. Essa churrascaria Fogo de Chão, Fabiola, é seguramente a mais cara de Brasília, a mais chique de Brasília, e você percebe que a sofisticação e o preço não conduzem à civilidade. As vítimas de agressões racistas, elas estão cada vez menos dispostas a engolir essa violência a seco, a dispensar a denúncia, a dispensar o boletim de ocorrência na delegacia. Então, essa atitude, a minha impressão é de que é o principal avanço que nós conseguimos até agora. Estamos muito longe de eliminarmos no Brasil o racismo, que é sim estrutural, embora algumas pessoas não reconheçam isso. No Brasil, o racismo é sim estrutural. Agora, o primeiro passo para que a gente supere este flagelo é a denúncia que as vítimas estão cada vez mais dispostas a fazer. O segundo passo é esse que você menciona, pessoas como nós, que não enfrentamos esse problema na pele, literalmente, precisamos nos inserir neste combate como se negro fôssemos, como se fosse uma causa de todos nós. Então, acho que nós estamos evoluindo, Fabiola. Primeiro, porque os negros já não estão mais dispostos a suportar esse flagelo, e segundo, porque pessoas como nós também não estamos mais dispostos a suportar esse flagelo. Eu não sei nem o que dizer. O que você diria, o César, sobre mais esse episódio de racismo num restaurante de luxo em Brasília e que dá essa resposta à vítima, né? Isso que é grave. Depois do boletim de ocorrência, um funcionário do restaurante fala assim, impossível ter acontecido. Ele tem prova. Veja, tem uma questão central aqui, muito brevemente, Fabiola. Não por acaso a economia política conforma o cerne do nosso modelo de sociabilidade. Então, notas de repúdio são absolutamente bem-vindas, tudo isso precisa ser muito exposto, e
essa empresa, esse restaurante, precisa arcar com o custo político dessa conduta racista. Agora, economicamente, ele também precisa ser sancionado. Você precisa receber uma multa muito séria, você precisa arcar com as consequências do crime que você cometeu. O racismo é crime, você tem a Lei 7.716, é um crime inafiançável, hoje em dia, extremamente sério, e passa por esse tipo de coisa. Esse é o único caminho para a mudança efetiva. Na medida em que esses restaurantes começam a pagar multas milionárias, 5, 10, 15 milhões de reais, seguramente eles vão dar conta de tomar muito mais cuidado com esse para não incorrer nesse tipo de crime. Então, todo tipo de repúdio é bem-vindo, mas existe uma dimensão política e econômica que precisa ser exaltada ao paroxismo. A meu ver, esse é o útil, é a única forma de combater de forma eficaz esse tipo de crime, Fabiola. É isso.